fone de ouvido aí? Você está com áudio aí para falar? Então, faz oração por nós aí, para dar início o culto mesmo, assim, propriamente dito. Vamos lá. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te dar graças pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo virtualmente. Ó Pai, a direção do Senhor sobre as nossas vidas e que a palavra de Deus que vai ser ministrada hoje possa trazer entendimento à nossa mente, ao nosso coração, para que possamos colocar em prática, para no nosso viver diário, a tua boa, santa palavra. Nos ajude e que possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ministrar outras pessoas que não conhecem a Ti, Pai. Aprendendo cada vez mais do Senhor e praticando o nosso ID, Pai. Então nos ajude, nos dê entendimento, muda os olhos do nosso entendimento para que possamos firmar na palavra, Pai, e ministrar a outras pessoas que não te conhecem. Então nos ajude, abençoe esse momento que vamos ter agora, abençoe cada família aqui representada e daqueles que não puderam estar conosco hoje também. Eu oro agradecido em nome santo de Jesus. Amém. 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 Muito bom, né, irmãos? Mais um domingo aqui, nós podemos compartilhar um pouco, abrir um pouco. Acaba que o culto online a gente abre as nossas casas, né? Cada um abre um pouquinho para a gente estar junto. Muito bom hoje, meu pai vai estar ministrando. É muito bom, uma honra. Faz tempo que eu não vejo meu pai ministrando, né? E com o presente minha avó também, minha mãe junto ali, então fico muito feliz por isso. Ontem à noite nós somos também, né? Tivemos a notícia lá da Sofia, né? Sofia, pai, o Leandro está acompanhando, não é só meus pais, acho que não estão sabendo. Sofia é a menininha lá do condomínio da Francis, né? Que está com tumor. Hã? Tem 5 anos e está com tumor. E ela passou por cirurgia, depois passou de novo. E ontem ela ia para o quarto, né? Ia talvez receber alta, alguma coisa. Então, assim, mas a França tá vendo aqui, ó, recebeu alta do hospital, na verdade. E aí a gente fica muito feliz com essa notícia aí. E que a gente continue orando aí para ela realmente ser curada, assim, né? É muito interessante a França ficar esse testemunho, porque acaba que tem autoridade em relação a isso, né? Passou por um câncer, então, assim, e com a ajuda de Deus, assim, ela foi curada. Irmãos, eu já tinha até comentado um pouco, tenho comentado com algumas pessoas, eu tenho lido, comecei lendo o Velho Testamento, ali desde o começo, e eu estava lendo ali Samuel, e eu queria compartilhar com os irmãos, pedir para os irmãos abrirem 2 Samuel 2, 1. E aqui é o momento assim que Saul foi morto, né? E logo em seguida, assim, Davi vem e consulta Deus perguntando. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. E subiu Davi para lá e também as duas mulheres. Só até aqui, eu até estava comentando, eu encontrei com meu pai esses dias, e estava falando com a Sara também, que é muito interessante ali, quando você vai vendo ali, principalmente nesse começo da Bíblia mesmo, vendo a história do povo de Deus, dos judeus, de Israel ali. E aí resume aqui um pouco nesse versículo aqui de Samuel, quando Davi pergunta para Deus. É interessantíssimo que, assim, muitas vezes o exército de Deus, o exército de Israel, não tomavam atitude antes de perguntar, consultar o Senhor.
Então, muitas das vezes, tinha um número maior, mas perguntava se era para guerrear. Ou estava com um menor número, mas perguntava se podia ir para a guerra. E aqui é interessante que Davi já tinha sido ungido, né? E aqui morre Saul e ele vem consultar a Deus. Devo subir? E aí fala, sobe. Vai para onde? Para Hebron. E aí Deus tem falado muito comigo esses dias assim, o quanto que nós realmente assim levamos em consideração o que Deus tem para nossas vidas. Se nós realmente assim nós consultamos a Deus perguntando a vontade dele ou só perguntamos para Deus para chancelar uma vontade nossa. Então, se eu tenho visto sim, né, todo mundo sabe, a gente está montando a empresa, tem as decisões família, vem agora, nós ainda sofremos um pouco de pandemia, e a gente, assim, vai tomar nossas decisões baseadas em algum órgão da saúde, decidimos negócio baseado em como a economia está, como que está alguns investimentos, como que o dólar está, qual que é a previsão de sair pandemia, qual país está melhor. E muitas vezes nós tomamos a nossa, vamos dizer assim, decisões baseadas no racional, sem pensar que isso é o racional. E é interessante, né? Eu compartilhei com muitas pessoas aquele vídeo da Francis, que eu acho que todo mundo recebeu, daquele rapaz falando sobre depender de Deus. E até minha sogra mandou, depois vou até compartilhar com os irmãos, que a França vai ser muito edificada. O tanto que falou com uma irmã que recebeu aquele vídeo. Então, assim, nós tomamos decisões baseadas no que nós precisamos, mas nós não tomamos decisões baseadas em quem nós necessitamos, de quem nós dependemos. Então, assim, que nós possamos rever nossos conceitos mesmo. Deus tem falado muito sobre isso. A gente tem procurado uma pessoa específica para a empresa, e aí a gente fez um levantamento, procura aqui, e aí Deus começou a falar assim, vocês estão me apresentando nomes de forma aleatória, ou vocês estão querendo saber o que eu realmente penso a respeito disso? Porque só levantar nome é fácil. Entra no LinkedIn, procura as qualidades que vocês querem, vocês vão ter o que vocês querem. Mas vocês estão querendo uma resposta minha, da minha vontade, ou você só quer chancelar ou quer desencargo de consciência do que vocês acham que é o bom para vocês? Assim que a gente possa tomar essa consciência, que não é... O problema não é tomar decisões ouvindo alguns órgãos da saúde ou levando isso em consideração, ou economia, ou como que devo educar meus filhos. Mas nós dependemos de um Deus todo-poderoso que nos ama e que nos criou. Então, assim, com certeza Ele tem a resposta, Ele tem a palavra de vida para nós. Então, que nós possamos rever algumas coisas. Deus tem falado isso muito forte no meu coração, tem compartilhado isso com a Sara, e queria compartilhar isso com vocês. Amém? Carlinhos, você coloca o louvor aí. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de
ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós estávamos assistindo aqui um desenho com a Cleo, Estrela de Natal. Não sei se quem tem criança já assistiu. Ezequiel, Leandro, se vocês ainda não assistiram com as meninas, acho que é um filme bem legal. E é interessante que aí no final, o final dele é Jesus nascendo, né? E aí a gente falando com a Cleo lá, é Jesus, filho de Deus e tal. Aí eu falei assim, e filho de Deus. Ele falou, assim como você. Ela falou, não, mas eu sou filha de vocês, né? Ela falou assim, eu sou filho do papai e da mamãe. Aí eu falando com ela, falou assim, mas esse que é o poder de Deus, né? Esse que é o poder de Jesus. Ela pôde nos fazer todos irmãos. Então, assim, achei isso muito forte. Aí vocês sabem que eu quase me emociono, né? Amém, irmãos. Irmãos, temos alguns pedidos de orações que a gente podia já apresentar, que hoje nós vamos ter ceia, para a gente não esquecer no final, que a gente já, além da Sofia ali, Ezequiel tem um pedido de oração. Sim, o Silvio hoje, ele está viajando, né, a Flora vai fazer em Ribeirão Preto, né, vai fazer o vestibular, a prova de vestibular. Talvez até agora já esteja fazendo, né? Eu acho que Sim. foi à tarde, né? Então ele pediu para a gente estar orando, Lucas, para, né, o propósito de Deus realizar, né, se esse for o propósito do Senhor. Eu peço oração para minhas irmãs também, Maria das Graças e Célia Maria. Questão de saúde delas, tal. Peço que os irmãos puderem estar orando por elas. Mas elas estão alguma coisa? Ou é só para... Sim, estão recuperando. Uma está recuperando de uma cirurgia que fez na cabeça, né, que os irmãos até oraram, né, por ela. Parece que ficou algumas sequelas, sabe? A cirurgia não é, né? Ficou algumas sequelas. E a outra é um problema mesmo também de saúde que está afligindo. Obrigado. Mais alguém? Algum pedido? Testemunho também?
Ô, Lucas, pela sogra do Emerson, tá? A gente está orando por ela lá. O negócio é um pouquinho mais sério, viu, Ezequiel? E assim, que Deus fala, cumpra a vontade dele para dar conforto para a família, né? Provavelmente possa ser o último Natal dela, né? O último Natal, a última virada de ano. Os médicos não têm mais o que fazer. Então agora ficou bom, né? Agora Jesus age, né? Na hora que a gente para de procurar, Deus lá e age. Por eles, né? Pela Sandra, que é a esposa do Emerson, que é um grande amigo nosso. Então, assim, vamos estar orando por ele nas suas orações, vamos estar lembrando. Amém, irmãos? Hein, Lucas? Eu acho que eu tenho muito pedido, né? Eu quero também apresentar a vida da Jaqueline, esposa do Igor, né? Que envolveu num acidente automobilístico, tal, fraturou a cervical e passou por uma cirurgia ontem, né? Antes de ontem. Já está com expectativa até de ir para sair da UTI, né? Ir para o quarto. Está com expectativa agora dela já ir para o quarto essa semana, né? Esse começo da semana. Sim, parece que sim. Parece que sim. Aí é esse pedido. A Micheline vai atualizando nós aí, viu? A Micheline tem um contato mais próximo com as irmãs do Igor, aí vai atualizando os irmãos. Eu fui nosso pastor aí na Sal Cidade, né, no Garavelo, né? No Garavelo, né? Cidade, Garavelo. Amém. Amém. Estou orando também para o Wellington, né? O Wellington saiu de viagem, antecipou um pouco a viagem esse ano. Aí ele tinha ido visitar os pais em São Paulo e hoje ele não ia estar participando, até porque hoje de manhã que eles estavam indo para a praia, salvo engano, para a Bahia. Mas está orando pela viagem ali também. Amém, irmãos. Vamos orar então? Pai Santo, querido, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Tua graça, tua misericórdia, Pai, o teu favor tem nos alcançado, Pai. Obrigado, Pai, porque a fidelidade do Senhor não depende da nossa, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor realmente nos amou primeiro e se estamos aqui é porque o Senhor nos chamou, Pai Santo. Não há mérito em nós mesmos, Pai Santo. Pai, sona-nos, Pai. Vê se há algum caminho mal, Pai, e realmente assim nos corrija, Pai. Pai, que nós possamos pregar, falar do Teu amor para as pessoas. Pai, que nós possamos ser uma voz de calmaria no meio dessa tempestade, desse momento de desespero, economia, saúde. Pai, que as pessoas venham e vejam em nós, Pai, realmente palavra de esperança, palavra de amor, que elas sintam segurança em nós, Pai. Que de nós não venham palavras que tragam desespero, mas que realmente tragam esperança para o coração delas, Pai. E não palavras que vêm do nosso coração apenas, mas palavras que vêm do Teu trono, Pai Santo. Pai, que nós possamos diminuir e o Senhor crescer, Pai Santo. Pai, te pedimos pela Flora, ali pelo Silvio, pela viagem deles ali para São José do Preto, que eles possam fazer que a Flora possa fazer essa prova, que o Seu nome seja glorificado, Pai Santo. Ó Pai, que as vitórias dela ela possa ter consciência, como diz também ali em 1 Samuel, que nenhuma vitória vem apenas do braço forte. Pai, que ela possa entender, Pai, que toda conquista dela não vem de tanto estudar, não vem da competência, nem do conhecimento dela, mas vem do Senhor, Pai Santo. Que ela possa ter essa consciência e que ela possa mostrar isso para os colegas da faculdade dela, Pai. Nós pedimos por isso. Pai, pedimos também pela Maria da Graça e da Célia Maria, Pai Santo, irmãs do Ezequiel. Pai, que o Senhor possa visitá-las ali, o Senhor possa derramar a Tua graça sobre a vida delas, que elas possam ser visitadas pelo Senhor, sejam reanimadas, Pai. Pai, que elas possam ter os ânimos fortalecidos, Pai, a esperança renovada, Pai, a saúde delas possam ser restaurada também, Pai Santo. Nós te pedimos pela sogra do Emerson também, Pai, que é a mãe da Sandra, que a família deles possam ser
visitadas, consoladas, e que eles possam entender, Pai, que o Senhor tem planos de vida eterna, Pai Santo. Pai, que eles possam entender que o Senhor tem planos melhores que o nosso. Pai Santo, que nada acontece que não seja da vontade do Senhor, Pai Santo. Nós pedimos que, se for da vontade do Senhor, que ela possa ter a saúde restabelecida, mas que seja feita a vontade do Senhor, não a nossa, Pai Santo. Pedimos também pela irmã Jaqueline, Pai, alguém que foi tão importante ali para a Igreja Salva, cidade, Pai, que teve ali o Igor, ela, pastores no início, são fundadores da nossa congregação, Pai Santo. Nós pedimos pela vida, pela família deles, do Igor, dos 4 filhos, da Jaqueline, que ela possa ter a saúde restabelecida. Sabemos que ela é missionária do Senhor. Pai, que a cura dela, que o restabelecimento da saúde dela seja também para fortalecer o teu reino, Pai Santo. Sabemos que é uma situação difícil, uma cirurgia complicada, mas sabemos que o Senhor tem acompanhado e tem cuidado de nós, Pai Santo. Nós te pedimos, Pai. Pai, nós queremos viver o sobrenatural do Senhor em nossas vidas, Pai Santo. Pai, que nós possamos entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vou estar passando já a palavra para o meu pai. E antes, só reforçar, né, que hoje é a ceia. Não sei se todos já prepararam. Agora também vai ter a palavra, mas depois da palavra nós vai ter 2 minutinhos para correr ali. Se não preparou, se arrumar o suco de uva, né, como diz as crianças, que representa o vinho, que representa o sangue. E o pão. Amém? Pai, está passando a palavra do meu pai. Ezequiel, você podia fazer oração aí? Passando já a palavra para o meu pai. Amém. Amém, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade nessa manhã. Eu louvo o Senhor pela vida do Lucas, pela vida do senhor Lucine, pastor Lucine, sua família, seus filhos, seus netos, sua esposa, Deus amado, sua sogra. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, e pedimos a Deus a ação, a intervenção do Senhor, que o Senhor venha usar a vida dele, ó Pai, para nos instruir, Pai. Nós temos prazer nas coisas do Senhor, e esse é um momento sublime para nós. Nós queremos receber a Tua palavra, Deus, seja da forma que o Senhor quer trazer. Nós recebemos o pastor Rucino como profeta do Senhor nessa manhã, como boca do Senhor nessa manhã, para falar em nossos corações, nos instruir, nos corrigir, nos direcionar, meu Pai, para o Teu propósito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Você está mudo, pai. Liberar meu microfone, graças a Deus. Privilégio, gente. Bom demais estarmos juntos, né? É uma honra, né? Estar com vocês aqui. E enquanto a Ezequiel estava orando aí, Deus me mostrou mais alguma coisa daquilo que Ele quer. Estão me ouvindo bem? Que eu estou com a Bíblia, que eu não sei se está tampando o microfone. Eu queria dizer que é uma honra falar das coisas do Senhor, né? Ontem eu vi uma pessoa, virou para mim e falou uma coisa assim tão engraçada, no sentido de tão ilógica para mim, que, né? Falou, esse ano eu não preguei nenhuma vez. E eu estou indo para a minha cidade agora e eu vou chegar lá sem ninguém ficar sabendo que eu cheguei, porque para ninguém me convidar para pregar. Falei, engraçado, é difícil demais. Mas ele não pregou porque ele não quis, né? E, assim, e a gente prega de várias maneiras, né? Em muitos lugares. E eu fiquei achando aquilo assim diferente, né? Não quero dizer que é errado, não, mas eu achei, para mim, diferente.
Não bate muito com aquilo que eu tenho recebido do Senhor, né? Não é o fato de ter a pandemia aí acontecendo que a gente deixou de ser filho e deixou de ser chamado para manifestar aquilo que, né, que Pedro fala, para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, eu tenho um chamado, nós temos um chamado, né? E o meu chamado, o nosso chamado é manifestar as virtudes do Pai, as virtudes que Jesus revelou, né? Se alguém perguntou quais são as virtudes do Pai, Jesus revelou todas elas, né? Jesus revelou todas elas, e é só eu olhar para Jesus que eu sei o que fazer. Eu não preciso ficar correndo atrás de nada, né? É só eu olhar para Jesus. Eu queria ler um texto com os irmãos, Mateus capítulo 18, versículo 19, para a gente começar a compartilhar algo que Deus tem falado, né? Eu gostaria de compartilhar algo que já está acontecendo comigo, algo que eu estou estudando e alguma coisa, quando o Lucas me convidou para estar com os irmãos ministrando hoje, eu entendi que o Espírito Santo gostaria que a gente compartilhasse, né? O texto diz: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Normalmente esse texto nós usamos nos encontros de casais, né? Normalmente a gente usa esse texto para falar de casamento, de marido e mulher, né? Mas o que está escrito aqui que eu gostaria de compartilhar: concordar com Deus libera poder em nossa vida, né? Na verdade, esse texto ele pode ser interpretado, sim, para casais, sem nenhum problema, mas esse concordar, dois na terra, sou eu e Deus, né? Se sobre a terra, né, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito, né, eu trazendo isso para eu e Deus, não como sendo única interpretação, mas como uma interpretação, se eu concordo com Deus, tudo que eu pedir vai acontecer. Tá? Por quê? Porque eu estou em concordância com a vontade de Deus, né? E por que eu entendi de ler esse texto? Eu entendi de ler esse texto porque, para nós compartilharmos a palavra, é preciso que eu busque e que eu ache no coração de vocês que nós todos estamos buscando a mesma coisa: concordar com Deus naquilo que Ele quer falar conosco nessa manhã. Amém? Estarmos com o coração pronto para ouvir dele e, é claro, buscar mais, né? Se Deus falar com você de alguma forma diferente, buscar em Deus individualmente para que Deus possa confirmar aquilo que Ele está realmente querendo falar conosco. Amém? Então, eu espero no Senhor que nós tenhamos concordância nessa manhã. Eu escrevi aqui, eu gostaria de ler para me poder não perder o que eu escrevi, tá assim. Estamos pensando muito a igreja como coletivo, mas não podemos esquecer de que Deus fala no individual para transformar o coletivo, todo o coletivo. Às vezes falamos, como igreja, precisamos fazer isso ou aquilo, e pensamos no individual o que precisamos fazer. Vou falar com o meu pastor, para ver o que a gente pode fazer para a igreja andar, ou com o meu líder. A pergunta principal é: o que você fará para estar em condições de atender ao chamado de Deus para a sua vida? Você com Deus, Jesus e Espírito Santo. Quando Ezequiel estava orando, o que Deus trouxe para mim foi a imagem de uma pessoa de frente de um templo, considerando o templo como a igreja, e tentando empurrar, sabe? Uma pessoa ali, em pé,
imagina Sansão segurando as colunas do templo, né? Tentando empurrar, e cheio de cadeiras e as pessoas sentadas, e uma pessoa ou duas tentando empurrar, levar a igreja no caminho que Deus quer que a igreja vá. Então, eu estava falando com o Carlinhos antes de a gente começar o culto, o motivo da gente estar aqui em Caldas Novas. Hoje, nós temos entendido que o nosso chamado é para trabalhar com os cursos da Universidade da Família. Por quê? E aí a gente falou sobre casais, né? Sobre encontro de casais, sobre reuniões de casais, mas os cursos que nós trabalhamos, a gente trabalha o individual, certo? O pastor da igreja trabalha o coletivo, a liderança da igreja, o conselho da igreja, trabalha o coletivo da igreja, e isso aí está totalmente certo. Só que, às vezes, quando a gente diz assim, ó, tá tudo certo, né? Irmão, tá tudo certo. Às vezes a pessoa pode se confundir e entender que tá tudo certo, apesar das lutas e das guerras e das dificuldades e dos pecados, e falar assim, se está tudo certo, vamos deixar do jeito que está. E não é o que Deus espera de nós como filhos dele, né? Deus tem nos ensinado, primeiro, vitória só é vitória quando o inimigo está derrotado. Certo? Vocês sabem como uma das maiores frustrações dos soldados americanos que participaram da Guerra do Vietnã? Alguém tem ideia qual das maiores frustrações deles? Os soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial voltaram com a vitória. Os soldados que foram para a Guerra do Vietnã não voltaram com a derrota. Eles voltaram sem nada. Por quê? Porque os líderes decidiram fazer um conchavo e encerrar com aquela guerra. Não estou defendendo se está certo ou se está errado. Eu nem entrei, nem quero entrar nesse mérito. Para mim, né? Mas é só entender que vitória só é vitória quando há a derrota do inimigo. Mas, às vezes, nós aprendemos com o povo de Israel, nós sabemos o que eles fizeram com os gibeonitas, que foi extremamente prejudicial para eles. Não estou errando, não, são os gibeonitas mesmo, né? Certo? E o que aconteceu? Eles nunca derrotaram os gibeonitas. E o que os gibeonitas foram a vida inteira na vida de Israel? Um calo. Um calo. Um inimigo fingindo-se de amigo, andando ao lado, mas sempre pensando numa forma de puxar o tapete. Né? Então, por conta disso que nós, eu e Eliane, temos entendido que precisamos continuar crescendo como casal, crescendo como igreja coletiva, mas para que eu possa ser efetivo no meu casamento, efetivo, né, na minha atividade na igreja e ajudar a igreja como corpo, eu preciso ter um tratamento em Deus individual. E entender que não está tudo resolvido. Há coisas que eu preciso enfrentar. Há coisas há situações que eu fracassei no passado, né? Por exemplo, um relacionamento. Tem pessoas que não querem entrar no casamento, né? Ou estão em dúvida
para entrar no casamento. Por quê? Porque as experiências dele, o background dele, é o quê? De experiências ruins. Até usei essa palavra background agora. Eu fiquei impressionado, eu não conhecia essa versão aí da música, né? Eu não sei nem quem é que... Mas ficou... A Eliane achou que ela estava cantando em inglês no início, né? Que o Carlinhos colocou. Maravilhoso essa versão aí. Mas, vocês estão me ouvindo? Não, porque eu achei que vocês não estavam, porque vocês não concordaram que a versão é boa. Não, é porque eu não tinha ouvido, né? Eu ouço ela em inglês e é linda, né? Até a voz da irmã lá é muito linda. Mas, então, para alcançar a vitória, eu preciso enfrentar o inimigo. Mas eu tenho o texto lá de Mateus, que diz que se eu estiver em acordo, se dois estiverem em acordo, eu estiver em acordo com o Pai, certo? Tudo que eu pedir, tudo que a gente pedir vai acontecer. Então, tem coisas que nós precisamos enfrentar mesmo, né? Para quê? Para que o inimigo seja derrotado, para que eu não sinta o medo de voltar ao pecado, sabe? Para que eu não viva, porque o medo é o contrário da fé. E sem fé eu não posso agradar a Deus, então eu não posso viver com medo. Sabe, Paulo, eu não posso viver com medo de que aquela assombração, sabe, da madrugada, me chamar para ligar o celular, a televisão, o computador, certo? Para buscar pornografia, que ele não vai me acontecer, porque o inimigo precisa ser derrotado, né? Agora, para isso eu preciso estar com os olhos fixos naquele com quem eu tenho um acordo, né? Quando Pedro perdeu o olho dentro do milagre, né? Dentro da vitória sobre a água, né? Quando ele perdeu um pouco o foco, ele começou a sucumbir. Por quê? Porque veio o medo. E nós só vencemos o medo quando nós andamos com Deus de vitória em vitória, de vitória em vitória. Aí a gente perde o medo. Né? A criança, quando você está ensinando a nadar, não é a mesma coisa? Você está ensinando, ela vai pegando confiança, eu estou experimentando isso, né? Quer dizer para vocês, a hora que vier a netinho vai ser a coisa mais maravilhosa, vocês vão ver. Se filho é bom, neto é uma coisa maravilhosa, né? Filho é bom demais, né? Então, eu estou experimentando de novo isso aí, né? O que eu experimentei com o Lucas, agora estou experimentando com a Cleo. Ela está pegando confiança e aí ela perde o quê? O medo. A gente tem até que tomar cuidado, porque tem hora que perde o medo demais, né? E aí a gente tem que vigiar, né? Mas a mesma coisa é a nossa caminhada, certo? Então, nós precisamos trabalhar o nosso individual com Deus, mas é muito mais fácil trabalhar o coletivo, né, Ezequiel? Porque no coletivo, estou na igreja, até eu falo que igreja é lugar de se esconder de Deus, né? Muitas vezes. Por quê? Porque ali no individual, as pessoas não sabem os meus medos. E eu até estou fazendo coisas certas. Claro, você está até ajudando, você está orando por uma pessoa que está com uma luta, por exemplo, né, em qualquer área, mas você mesmo está sofrendo essa luta. Às vezes, né? E isso fica encoberto. Mas eu preciso enfrentar fracassos. A nossa vida, depois da queda, é uma vida de fracasso, é uma vida de morte. Rendição. Certo? De rendição. Eu preciso render. Render é o passo seguinte. Mas o que eu falo de morte? A cada dia eu morro, não morro? Porque eu estou envelhecendo, né? O sorriso que era assim, agora está ficando assim, né? A cada dia, várias coisas vão morrendo, né? As minhas células estão morrendo, né? Por quê? Porque faz parte da nova natureza que eu adquiri lá com a queda,
a natureza antiga, perdão. Mas a nova natureza me diz que eu sou nova criatura. Então, Deus que me tira do Éden, ele fez o Éden no positivo, né? E o Éden se tornou negativo com a queda, né? Agora Deus me leva para o novo positivo, a nova Jerusalém que ele tem preparado para mim. E ele me prepara no processo para chegar até lá. Amém? Mas eu preciso perder o medo de enfrentar os meus desafios, de enfrentar os meus fracassos. Uma moça um dia estava brava com o marido, uma coisa bem à toa lá que ele tinha feito. Eu sei que é à toa, que eu conheço a família. Ela virou e falou assim: homem nenhum presta. Ora, o que é isso? Essa é o perfil, né, passado dela. Né? Isso é o que ela experimentou. Certo? E muitas mulheres não conseguem ter um bom relacionamento com seus maridos porque elas com esse medo de se entregar um relacionamento bom e sadio, elas ficam com essas coisas guardadas. E não são só as mulheres, os homens com outras situações, com os pais, né? Homens têm mais problema com os pais, né? É histórico que os homens, 80% dos presos não tem nenhum desejo de escrever alguma coisa para os pais. Isso é uma pesquisa que foi feita. Né? Quando é no Dia das Mães, 80% querem escrever alguma coisa para as mães. No Dia dos Pais, né? Por quê? Porque há mágoas. E essas mágoas dos pais impedem o relacionamento com Deus. Certo? E eu vou adiantar, porque eu sei que o tempo urge. Meus 20 minutos já até passaram. Então, eu vou andar um pouco mais rápido. Vou tirar um pouquinho o foco ali, mas... Fica à vontade, meu irmão. É a boca de Deus falando conosco. Amém. Amém. Nós vamos falar mesmo. Né? Espero no Senhor que realmente possa edificar as nossas vidas, tá? Um segredo para manter a vitória é permanecer em Cristo. Lembrando aquilo que eu falei sobre Pedro. Pedro estava de foco em Cristo, mantendo a vitória. Olhou para a circunstância, ele afundou. Né? Então, tem um princípio que é importante, que a gente tem estudado. Amanhã eu tenho aula dessa lição que eu estou falando, que chama... amanhã eu tenho aula lá em Morrinhos. É mais fácil obter do que manter. É mais fácil obter do que manter. É mais fácil conquistar uma moça para casar com ela do que manter o casamento. É mais fácil conquistar o rapaz, né, Sarinha? Do que manter o casamento. O casamento são desafios. Né? Da mesma maneira, é mais fácil alcançar a vitória do que manter a vitória. Né? E o padrão de Deus para esse sucesso, para manter essa vitória, se chama purificação. E como é que é feito o processo de purificação? Até eu não fiz, não daria tempo, mas eu queria ter colocado alguém purificando o ouro, um ouro sujo, sabe? Mas eu creio que a maioria aqui já viu como é que é feito o processo. Né? Você põe ele no fogo e ele vai tirando as impurezas. A gente precisa perder o medo de entrar no fogo para ser purificado. Por quê? Porque quem está no fogo? Quando os três jovens lá na Babilônia foram lançados na fornalha, quem estava no fogo? A gente não vai para o fogo sem Jesus. Quando Deus nos chama para submeter a provas, para o nosso crescimento, para a purificação, para que a gente seja edificado como filho de Deus, para alcançar as vidas de outros, porque nós estamos sendo preparados com 2 propósitos, né? Um propósito para sermos edificados e outro propósito para edificar a vida dos outros. Porque senão não tem sentido, quase, né? Jesus já morremos, Jesus já leva, já vamos ser purificados lá no céu. Mas nós estamos aqui com o propósito de abençoar outros. Amém?
certo? Então, é muito importante isso, a gente não ter medo de entrar nas experiências com Deus, de enfrentar os nossos medos, porque Deus está conosco, tá? Tem que correr lá e buscar o carregador. Ele diminuiu a luz aqui, eu estou vendo, né? Então, é isso que Deus espera. Para isso, nós precisamos aceitar esse desafio, né? E esse processo de purificação, ele nos livra de uma coisa que se chama o fracasso. Quando eu aceito ser purificado, quando Paulo aceita ser purificado, ele sai de um processo de purificação, ele sai mais forte, certo? Então, se lá na frente ele tiver, porque com certeza nós vamos cometer erros, com certeza nós vamos falhar em algumas coisas, ele não vai ter medo de entrar no processo de purificação de novo para ser curado. Porque Deus quer o quê? Quando eu caio, quando eu erro, né? Ele me submete a um novo processo para que eu seja aprovado. Amém? E aonde que, né? Aonde que a gente tem dificuldade? É o medo da morte. É o medo do fracasso, né? É o medo de ser exposto. E muitas pessoas, às vezes, e quando Deus me mostrou a figura do pastor tentando, ou um pastor, um líder tentando empurrar a igreja sozinho, é porque muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que já aceitaram Jesus, já estão com a salvação, já foram comprados, o sangue já foi derramado sobre a vida deles, mas eles podiam trabalhar na obra de alcançar outras vidas, elas às vezes ficam presas porque elas têm medo do fracasso. E o medo do fracasso é equivalente ao medo da morte, é o medo de se expor. É o medo da exposição que Cristo não teve. E aí, o que acontece? Onde é que está a nossa vitória? Aqui eu quero caminhar para o fim, para dizer isso. Aonde que está a nossa vitória? A nossa vitória está na cruz de Cristo. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, né? Lembrando que Cristo conquistou a vitória para nós. Por que eu vou ter medo de me submeter? O Leandro, né? Cristo já morreu por ele na cruz. Uma vez que Cristo morreu pelo Leandro na cruz, certo? O Leandro pode se submeter a um processo de purificação quando Deus o chamar, um processo de jejum e oração para Deus livrar de alguma situação, né? De alguma coisa que ainda ficou agarrada, certo? Quantas vezes nós nos encontramos com cristãos que ainda estão presos na mentira, no engano? E aí eu não quero trazer acusação, não, eu estou querendo aqui trazer crescimento, né? Mas, certo? Mas quantos estão? E se eu preciso ser submetido a isso, eu preciso ir... Oi, Cleuzinha, eu preciso ir aí, né, em confiança de que na cruz Jesus já conquistou a vitória para mim. Mas eu preciso, e ele espera que eu pise a cabeça do inimigo. Lembrando que o meu inimigo não é o que diz Efésios 6, não é carne, não é sangue. É contra potestades, principados, contra as forças, né, do mal nesse mundo tenebroso, espirituais do mal. Então, tudo isso foi conquistado na cruz por nós. E tudo isso que Deus espera para a gente, né, para que seus filhos cresçam em maturidade. Paulo fala sobre leite, sobre crianças que ainda precisam tomar leite. Por quê? Porque não se submetem. Se eu não me submeter aos processos de crescimento e purificação, Carlinhos, eu vou estar sempre sendo necessário tomar leite. Por isso que é tão pesado para o conselho, ou às vezes para uma pessoa individual, dependendo da formação da igreja, ter que levar a igreja nas costas, né? E aí é o trabalho que Deus nos chama a levar cada um desses irmãos e irmãs, né, a entender essas coisas, a confiar,
E aí, para isso, eu preciso andar com elas. E sempre mostrando a cruz. A cruz é o lugar onde Deus, né, Fabiano? Onde Deus conquistou a vitória para nós. Amém, queridos? Amém. E é nessa cruz, que nós vamos, nessa visão da cruz, nessa vitória, é que nós vamos comemorar hoje a ceia, juntos. Participar hoje da ceia juntos, né? Amém? Querido, aceite a purificação. O que eu quero dizer, finalizando, é o seguinte: não está tudo certo. Não está tudo resolvido. Né? Eu não posso me acomodar com essa situação de que está tudo resolvido. Não está. Eu estou no processo de crescimento. Ezequiel não está tudo resolvido. Ele está num processo de crescimento. E precisa se submeter para quê? Para que, assim como ele recebeu um talento, ele possa receber 2, e depois de 2 ele possa receber multiplicado, para que o coletivo, né, possa ser beneficiado e o corpo de Cristo ser edificado. Amém? Deus abençoe os irmãos. Posso orar com vocês? Posso orar conosco? Pai de amor, eu te agradeço. Te louvo e te bendigo pelo privilégio da gente participar nessa manhã como igreja, como corpo de Cristo, e no entendimento de que o Senhor já nos deu a vitória. E que o Senhor quer que a gente tenha vitória e permaneça na vitória. Nos padrões que o Senhor nos deu, de purificação, e de olharmos unicamente para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que não fugiu da raia, ao contrário, se expôs, ao contrário, se submeteu à purificação pelo sangue derramado naquela rude cruz, em que nós alcançamos salvação e graça. Te agradeço por cada pessoa, cada irmão e irmã, cada jovem e criança que estão juntos agora e vamos participar dessa ceia em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Obrigado, Pai, pela palavra. Nós possamos entender, então, que o chamado individual para um bem coletivo, né? Eu posso falar. O que você quer falar, pai? O que você quer falar? Está animado que viu o vovô? Falou, meu vovô não faz parte da nossa igreja. O que foi que você quer falar? Às vezes, vai na casa do meu avô. Sabe o que eu vi? Eu mandar a bandeira. Ai, tá empolgado esse aqui. Gente, todo mundo já tá com a ceia, suco, o pão aí, tá fácil. Dá um minutinho para organizar. O suco quer ser tomado, não, gente. O negócio aqui não abre, não. Zé Massara que tá 3-0 pro suco. Passou na mão de todo mundo aqui, não conseguiu abrir. Amém, irmãos? Então vamos abrir ali em 1 Coríntios 11, 23, né? Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei,
que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse: Esse é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Amém, irmãos? Que nós possamos entender que hoje nós estamos aqui porque a carne foi rasgada, né? E que hoje nós podemos participar disso aqui, porque voluntariamente Ele entregou a vida a nós, para que nós possamos viver a vida por Ele. Amém? Então, tomai todos o pão, tomai e comei. Tá me corrigindo que não é para tomar, não é para comer. Não é tomar e pegar na mão. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Tem que compartilhar com menos 2 pessoas aí, hein, gente? Sai correndo atrás. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz, tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Amém, irmãos? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém, irmãos? Que nós possamos lembrar do sacrifício feito, né, do chamado que nós temos, nós possamos realmente, assim, uma vez conhecendo, nós possamos realmente participar desse ministério da reconciliação. Amém, irmãos? Tomai todos, viu? Que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do Amém, irmãos? Que nós possamos realmente ter, assim, em nossa memória mesmo, em nossa consciência do sacrifício que foi feito, que nós possamos entender realmente, assim, dessa vida que foi compartilhada, né, que ali na cruz, que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, nós possamos realmente ser bênçãos na vida das pessoas. Nós possamos entender realmente, assim, como meu pai falou, né, nossos desafios, nossas fraquezas, sabendo que nós temos um Deus Todo-Poderoso, nós enfrentarmos as dificuldades não como alguém que tem a possibilidade de perder, mas alguém que já teve a vitória, foi garantida ali através da cruz. Amém, irmãos? Nós possamos ter isso. Alguém queria compartilhar alguma coisa? A gente está encerrando. Tem Oi. algum... Eu queria compartilhar que, como o Rocinho falou, né, da vitória, nós só podemos ter essa vitória se nós seguirmos os passos de Jesus. E Jesus se rendeu à vontade do Pai.
Então, quando nós nos rendemos realmente a Cristo, aprendemos o que é o significado da rendição. O que é se render? Hoje em dia, poucas pessoas falam em rendição, porque render é se você declarar que você perdeu. Agora você se entregou. Agora não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Então, é uma entrega. A rendição é você se entregar realmente. E nós só podemos ter essa vitória se nós estivermos totalmente rendidos aqui, aprender a render, a declarar que nós não podemos nada. É igual numa luta, quando o outro bate a mão lá no chão e fala, me entrego. Hoje é muito difícil. O mundo não fala que você deve se render. Ele fala que você tem que vencer, né, pelas suas forças. Mas nós só somos vitoriosos quando nós nos rendemos a Cristo. Então, nós temos que aprender. Acho que o cristão tem que aprender a render. E nós só aprendemos a render quando nós realmente dedicamos e deixamos a palavra de Deus nos lavar, né? Então, que nós realmente possamos ter essa sede, esse desejo de ser lavados, estar com essa palavra na nossa mente, orar constantemente. Eu acho que é ter a palavra, entender que Deus está conosco todo o tempo, ser amigo de Deus em todo o tempo. Amém? Amém. Que bênção. Eu quero agradecer assim, né, essa palavra, pastor Lucília, a pastora, né, que falou tanto ao nosso coração nessa manhã, né? A gente alegra, né, em ver que, como a palavra do Senhor fala conosco, né, assim, nós servimos um Deus que está, não está, né, dormindo, né? Absurdo, né? É um Deus que está alerta, né? Um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos, né? E quando fala de rendição, eu recordo bem assim, eu nunca tinha passado por um procedimento cirúrgico, né? E quando eu fui entrar na sala de cirurgia, antes, porém, eu tive que me despir, né, das minhas vestimentas e vestir lá um casaco que mostrava minhas costas por inteiro. E me levou para... Quando chegou lá, eu ainda estava calçado, né, com uma sandália que eu fui. Quando cheguei próximo, não pode ir com essa sandália, não, tem que tirar essa sandália também. Né? E quando eu deitei sobre a mesa de cirurgia, né, eles me amarraram. Eu falei, puxa vida, esse não vai ser fácil, não. Era uma cirurgia tão simples, por que eles amarraram meus pés, meus braços, né? Será que esperando o inesperado, né? Então, assim, eu acho que o caminho nosso, como cristão também, é a gente falar assim, estou nas mãos dele agora. Nem se eu quiser tem jeito, né? Nem se eu quiser tem mais jeito. Assim, que inspiração que foi essa palavra. Obrigado, irmãos. Obrigado, queridos. Que o Senhor venha nos dar essa rendição mesmo. Obrigado mesmo. Lucas. Sim, pode falar. Tem um aviso. Algumas famílias receberam um recadinho da Roberta. Nós estamos organizando uma pequena lembrança de Natal para as crianças e falta algumas. Então, quem não enviou, se possível, enviar o mais rápido para a gente poder confeccionar essa lembrança, ok? Então, estou aguardando. Pode mandar para a Roberta, que ela está incumbida de juntar todas as fotos e me encaminhar, ok? Obrigada. Eu vou lembrar uma das mães aqui, entendeu? Lucas. Oi. Só um comentário aqui que é engraçado que o que a gente mais vê, né, é as pessoas vivendo a individualidade no meio da coletividade, onde devia viver essa coletividade, né? E é exatamente pela falta da individualidade com Deus, né?
Então, quando a pessoa se acha superior demais, é que não tem essa rendição. Foi muito bem colocada aí pela Eliane, né? Ela tem tanto medo de errar, medo de expor as falhas, né? De se render a Deus, que isso impede ele de viver o verdadeiro relacionamento na coletividade, né? E quanto mais individualidade, e é bom o paradoxo, né? Quanto mais individualidade a gente tem com Deus, mais coletividade a gente vive, né? Porque aí a gente não expressa religiosidade, mas a gente expressa o amor de Deus mesmo, que a gente está apto a semear, apto a contribuir, né? E compartilhar. É muito boa a palavra, obrigado aí, pastor. Surgiu aqui uma pessoa para fazer uma participação. Nós temos isso. Poucas mulheres aparecem no vídeo, mas quase todas estão vendo, porque assim, a casa não para, né? Já faz 10 coisas ao mesmo tempo. Eu fiz todo um sistema aqui de projetar na televisão ali para ela olhar de lá. Ótimo. Gente, mas é isso mesmo. Havia assim... até costelinha sendo feita aí, Lucas. Oi? Hoje eu já vi até costelinha sendo preparada aí. Isso eu não vi, não. Nós estamos aqui, hein? Achei interessante o que o Rossini falou a respeito da questão da relação com o pai. Eu estava pensando muito essa semana, né? E lembrei de um livro que eu li uma vez, que chama O Imensurável Amor de Deus. Mostrava essa questão, e realmente é isso, né? A falha na paternidade faz a esposa mirar, projetar no marido os problemas que teve com o pai, e essa falta de paternidade em casa, né, faz os filhos mirarem, projetarem esse problema de paternidade em Deus, né? Achei interessante isso aí que ele falou. Eu estava pensando muito essa semana mesmo, achei até engraçado ele falar sobre isso. Não, e assim, não vou estender, não, mas só um comentário aqui, você falando sobre, isso mostra a responsabilidade de nós homens, né? Rapidinho assim, já está encerrando, só, eu tenho conversado com a Sara até sobre esses movimentos feministas e tudo, desse direito do trabalho, como se esquecendo que, na verdade, o trabalho é uma punição, é um castigo, ali, quando o homem é na queda. E aí toda essa dificuldade, tudo, e aí o problema, por que a mulher quer ir para o trabalho, quer fazer isso, quer independência, quer isso? Por causa da omissão dos homens. Porque se nós cuidássemos das nossas mulheres como nós deveríamos, nós não geraríamos, não plantaríamos essas frustrações na vida delas. Então, assim, hoje o que nós estamos... Eu tenho essa, assim, para mim é muito convicto. A falta da nossa postura como homens que está levando essa sociedade a essa crise. E nós temos que ser. E só vamos ser se nós enfrentarmos nossas dificuldades. Se nós enfrentarmos nossos pecados, para nos posicionar e aí poder ser bênção, né, na vida das pessoas. Como está em voga agora, né, eu acho muito interessante que o Ayrton fala muito sobre isso. Ele não usa esse termo, mas está muito em voga na política, é lugar de fala, né? Então, assim, acaba que as nossas dificuldades, uma vez vencidas, elas são abençoam a vida de outras pessoas. O Ayrton fala isso, as dificuldades do casamento dele, que o Ayrton e a Francis passaram, fortaleceram eles poderem falar para casais. Até o câncer que a Francis passou hoje, a vitória que conseguiu em Cristo, ela tem força para falar dessas dificuldades de saúde, principalmente do câncer. Então, assim, nós temos que entender que as nossas dificuldades não vão ser vencidas pelo nosso braço forte, não é nós que conquistamos essa vitória, mas porque nós somos mais que vencedores, aí sim nós podemos enfrentar, porque nós já sabemos qual é o resultado. Então, assim, enquanto nós temos medo de enfrentar as dificuldades, nós não usufruímos desses mais que vencedores que nós somos, porque as nossas dificuldades já foram vencidas, só que nós agora temos que enfrentar para materializar isso, né? Mas amém. Muito bom, gente. E aí a gente vai... Vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Amém. Isso mesmo. Porque nós já sabemos qual é o final, né? O Leandro uma vez trouxe essa palavra muito forte, trouxe uma palavra sobre ser mais que vencedores, né? Que assim, nós já sabemos o resultado. Então,
nós não temos essa crise se vamos conseguir. Se estamos tendo essa crise se vamos conseguir, mais ainda alguma coisa tem que ser falada no nosso coração, porque a vitória é nossa. Agora, nós podemos, uma vez vitoriosos, compartilhar desse amor para as outras pessoas. Irmãos, uma semana abençoada a todos. Nós vamos voltar nos PGs aí, né, dos homens, das mulheres, poder falar mais desse assunto. Quiserem compartilhar no grupo, né, da igreja, no WhatsApp, mas que todos tenhamos uma semana abençoada. Pai, o Senhor faz a bênção aí, que a gente já encerra. Amém? Amém. Que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós. Que essa semana seja uma semana de vitória em Cristo Jesus. Amém. Amém? Muito bom estar juntos.